I cut myself with a knife. My God! Hello, everybody. How are you doing? Welcome to one more class. Bem-vindos a mais uma aula. Seja muito bem-vindo. Não se assuste que isso foi apenas uma pequena encenação para a gente introduzir o nosso assunto de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os pronomes reflexivos, reflexive pronouns. E essa frase que eu falei, I cut myself with a knife, é uma frase que tem o pronome reflexivo. E eu quero começar nossa aula a partir dessa frase. Te convido para acompanhar comigo no slide. Vamos lá? Bom, a frase que eu falei foi I cut myself with a knife. Eu me cortei com a faca. Veja que está destacado o myself. É sobre isso aí que nós vamos estudar hoje, como eu já falei, os pronomes reflexivos. E nós vamos ver os usos do pronome reflexivo, tá? Quando que nós devemos usá-los? Quando a ação do verbo volta para sujeito, que é a função reflexiva, que foi o exemplo dessa frase do iniciozinho dessa pequena encenação, só para chamar a sua atenção, para você ficar de olho aqui. Nós temos uma outra situação, que é quando nós queremos enfatizar o sujeito da frase ou o objeto da frase. E nós temos ainda uma terceira situação, que são situações próprias da língua, tá? Próprias do idioma, que é conhecido como função idiomática. Esse terceiro ponto nós não vamos ver na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, ok? Fique aí com a gente que nós vamos continuar. Então, mais uma vez, a frase que eu falei na pequena encenação foi I cut myself with a knife, que significa eu me cortei com uma faca. Preste atenção, olha aí para a frase, você vai ver aí, ó. I, como você já sabe, é o sujeito da frase, da oração. Cut é o verbo cortar, já aprenda, já insira aí no seu vocabulário, tá? Essa palavrinha. E veja aí que eu tenho aí, o myself é o pronome reflexivo, que daqui a pouquinho eu vou apresentar todos para vocês, tá? O que eu quero chamar a sua atenção? A primeira função dos pronomes reflexivos, já o próprio nome diz, é uma função reflexiva, que reflete no próprio sujeito. Então, veja que eu coloquei aí essa setinha azul. O myself está se referindo à ação do verbo cortar. É quando a ação do verbo volta para o próprio sujeito. Eu me cortei com a faca. Quem se cortou? Eu. Então, quando isso acontecer, quando a ação do verbo reflete no sujeito, nós temos, então, a função reflexiva, tá bom? Mas agora, olha aí uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção. Você com certeza conhece algum restaurante, já viu, já foi, já almoçou? Self-service, tá? O que é um restaurante que tem muita gente que fala errado, né? Serve, mas o correto é falar self-service. Claro que a gente não vai falar com essa pronúncia, você não tem obrigação, mas é bom você saber. Esse self é de você se autosservir, tá? Então, eu coloquei essa imagem só para você dar uma lembradinha da onde vem, né? O pronome reflexivo, a ação volta para você, para o sujeito da oração, tá? Então, acompanha aí no slide. Todos os pronomes reflexivos, eles são super fáceis, gente, não tem dificuldade, tá? Eu vou falar e você vai acompanhando e aí na sua casa você pode repetir também. Reflexive pronouns, que é pronomes reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Se você observar, veja aí, eu tenho um pronome pessoal que é correspondente a cada pronome reflexivo. Essa coluna aí da direita você já conhece, foi na nossa primeira aula, né? A gente já viu os pronomes pessoais. Então, veja que para cada pronome pessoal tem um reflexivo correspondente, ok? Muito bem. Então, vamos ver mais algumas frases que tenham o pronome reflexivo para você ver como exemplo. Olha isso aí. I cut the apple with a knife. Eu cortei
a maçã com a faca. É uma frase bem parecida com a que eu falei no início, tá bom? A primeira foi I cut myself with a knife. Essa é I cut the apple with a knife. Cortei a maçã com a faca. Só chamar sua atenção para a palavra faca, que é a última palavra. Esse K a gente não pronuncia, tá bom? Você não vai falar que knife, é só knife, não pronuncia o K. Só uma dica de pronúncia. Olha a segunda frase. I myself cut the apple with a knife. Olha, é uma frase bem parecida com a de cima. A diferença é que nessa aí tem o pronome reflexivo, tá? De azul, myself. Eu quero que você observe a posição desse pronome reflexivo. Ele está logo após o sujeito. Olha isso aqui. I cut the apple itself with a knife. É quase a mesma frase. Você deve estar aí se perguntando por que que na frase anterior eu usei o reflexivo myself e agora na última frase que está no slide está itself. Acompanhe aqui comigo, olhe para mim. Veja, você lembra que eu falei que o pronome reflexivo ele tem 3 funções? A função reflexiva, a função enfática. O que é a função enfática? É para dar ênfase. Se você quer dar ênfase no sujeito ou no objeto, então eu quero dizer, eu mesma cortei a maçã. Veja que o myself, ali na segunda frase, está combinando com o sujeito I. Na terceira frase, eu tenho itself, porque itself está combinando com apple, com a palavra maçã. Lembra que quando eu quero falar ele ou ela, que não é para pessoa, eu tenho que usar o it? Então, veja bem, na função enfática, o pronome reflexivo, ele pode vir após o sujeito, no caso ali da frase I, ou ele pode vir após o objeto, que no caso ali é maçã, apple. Então, as duas formas estão corretas. Depende de onde eu quero dar ênfase. Veja que aí a ação de cortar não está voltando para o sujeito, não, tá? Eu estou só enfatizando ou que foi o sujeito ou que eu estou dando uma ênfase no objeto, ok? Então, se você observar, veja bem, o myself, aí da primeira frase com reflexivo, está se referindo ao sujeito I. E veja, na segunda frase, o itself está se referindo à maçã, tá? Que é o objeto da frase. Então, como eu já falei para vocês, mas aí tá com a setinha, fica mais fácil de você entender porque você está visualizando, ok? Muito bem, então agora chegou o momento da gente praticar. Vamos ver como é que isso ficou entendido, tá? Eu tenho lá na questão 1. Preencha os espaços com os reflexive pronouns corretamente. Você lembra, né? Já coloquei aquela listinha que para cada pronome pessoal tem um reflexivo correspondente. Então, eu tenho na letra A, Mary Ann is destroying, She drinks too much. Olha só, a Mary Ann está se destruindo, é isso que quer dizer. Ela bebe demais, né? Além da conta. Esse too much é quando algo está em excesso, está demais. Então, eu quero dizer que ela está se destruindo. Quem é o sujeito? É Mary Ann. É she. Qual é o pronome reflexivo que combina para she? Herself. Mary Ann is destroying herself. She drinks too much. A Mary Ann está se destruindo. Ela bebe demais. Então, olha, o pronome reflexivo, na função reflexiva, ele pode significar se, me, tá? Uma ação que está voltando para o sujeito da oração. Vamos para a letra B. Little Paula dressed. A Paulinha, olha, deixa eu aproveitar e ensinar uma coisa para você. Tudo que em inglês você quiser dizer, Paulinha, mesinha, garotinha, menininho, né? Esse finalzinho que a gente faz em português com o sufixo grudado na palavra, em inglês ele é feito fora da palavra. E você coloca a palavrinha little, que ali tá little, mas você não vai falar assim, tá? Little. Então, Little Paula é Paulinha, tá bom? Little Paula dressed. A Paulinha, eu quero dizer que ela se vestiu. O verbo dress é o verbo vestir, e aí tá no passado. Você lembra do ED
que é uma marca de passado. Então, eu quero dizer que a Paulinha se vestiu. Little Paula, Paula é o sujeito, herself também, porque o herself é o que combina para she. Na letra C, the children. Children significa crianças, tá? Pode ser filhos também, dependendo. Aí, no caso, é melhor crianças. The children, built the dog house. As crianças construíram a casa de cachorro, a casa do cachorro, né? Eu quero dizer, elas mesmas. Veja que aí a construção não foi delas, não foi elas que se construíram. Elas construíram a casa. Então, aí não é a função reflexiva, é a função enfática, tá? Tô dando ênfase que foram as crianças mesmas que construíram a casinha de cachorro. O sujeito é the children, elas. Então, o reflexivo que combina para they é themselves. The children themselves built the dog house. Letra D. You must protect, from the sun. Você precisa proteger você mesmo. Olha, o yourself está combinando com o sujeito que é you. Você precisa se proteger do sol. Vamos para a letra E. We always wash. Nós sempre lavamos, in the morning. In the morning, você já sabe o que é, pela manhã. Nós sempre nos lavamos, né, pela manhã. A ação do verbo wash, que é lavar, está voltando para quem? Para o sujeito. Então, eu tenho que colocar o reflexivo que combina com esse sujeito, que é o we. E é ourselves. Então, tá aí, tá? Tira uma foto, então copia aí no seu caderno, tá? Vamos para a questão 2. Sobre as frases da questão 1, marque a única em que o pronome reflexivo está sendo usado para enfatizar, olha entre parênteses, a função enfática, né, para enfatizar o sujeito. São as mesmas frases da questão 1. Eu quero só que você veja aí qual dessas aí o pronome tem a função enfática. Lembra que a função enfática ele vai enfatizar o sujeito ou o objeto. Uma dica, quando o reflexivo tem função reflexiva, ele sempre vem depois do verbo, tá? Então, se você de cara, né, não souber, não conseguir, acha o verbo da frase. Qual é a única frase aí que o pronome reflexivo não está depois do verbo? É isso aí. É a letra C. The children themselves, as crianças mesmo construíram a casinha do cachorro. Tá bom? Então, é isso. Para a gente encerrar nossa aula, hoje eu não vou trazer um provérbio, mas vou trazer um pequeno vocabulário para você aumentar o seu vocabulário, tá? Parts of the body, que são as partes do corpo. Olha lá. Head, back, stomach, tooth, arm e leg, ou legs, né? Aí tem como são as duas pernas que estão aí, eu botei também a sua forma no plural. Quero chamar a sua atenção para a palavrinha dente, tá? Essa palavra, ela tem um som que a gente não tem em português. Isso é só um detalhe, tá? Só para você conhecer. Então, a pronúncia correta de dente é tooth, tooth. Você vai treinar aí, treina. Sopinha de maçã, é com a língua entre os dentes, tá bom? Então, é tooth, não é tooth, não é tooth, é tooth. Mas isso aí você vai treinar com calma. Vamos repetir mais uma vez? Head, pode repetir aí na sua casa. Back, stomach, tooth, arm e leg, ou legs, tá? Muito bom ter você aqui. Não esqueça que se você quiser rever essa aula, você pode acessar a plataforma Edu, que lá também eu deixei atividades se você quiser ainda melhorar e aprofundar os seus conhecimentos. Até mais!